Ele foi cortado em partes durante um apocalipse de uma era do gelo. O mundo inteiro entrou numa era glacial por conta de uma supernova que impactou a Terra. Praticamente 98% da humanidade morreu nesse desastre. Porém, o nosso prota reencarnou um mês antes do mundo começar a acabar. Ele sabe que o mundo vai acabar e o melhor, ele sabe quem matou ele e quem comeu o corpo dele. E ele precisa se preparar, porque tudo isso vai se repetir mais uma vez. Porém, dessa vez, ele quer governar o mundo inteiro e se vingar daqueles que literalmente comeram ele. Começo interessante, não é? Essa é uma das melhores obras que eu já li até agora, então fiquem no hype porque é muito bom e vamos começar. Vemos muitas pessoas em um apartamento cortando o braço de alguém, e uma dessas pessoas fala que nenhuma carne deve ser desperdiçada, e esse alguém que está sendo cortado é o nosso prota, que sente uma dor horrível e observa logo em seguida uma mulher entrando, e essa mulher diz que eles deveriam dar mais pedaços do corpo dele pra ela, já que ela fez ele abrir a porta. Cortem o rosto dessa menina. O nosso prota gostava muito dela, mas ela apenas usou ele como um objeto. E essa filha da mãe vai sofrer, e muito nessa história. Vocês vão adorar isso. Então vemos um dos caras dando o braço do prota pra ela. E ela chega a sorrir de felicidade pela comida. Quer dizer, o braço do prota. O nosso prota pensa que foi uma pessoa muito gentil e uma boa pessoa. E ele jamais vai permitir uma coisa dessa se ele tivesse uma outra chance. Ele promete para ele mesmo que ele vai fazer eles sofrerem 1000 vezes mais do que ele sofreu. E então ele acorda gritando no sofá. E ele estranha: eu não fui morto pelos meus vizinhos? Hoje é dia 12 de novembro. Falta exatamente um mês pro mundo começar a congelar. E o nosso prota percebe que ele voltou no tempo. Em dezembro de 2050, uma supernova a 500 mil anos-luz impactou o mundo inteiro e mudou a temperatura da Terra, fazendo centenas e até mesmo milhares de espécies entrarem em extinção e congelar o mundo todo. O nosso prota lembra que tinha bastante comida no apartamento dele por conta de um amigo dele que era supervisor de mercado próximo. Mas aquela futura namorada dele ferrou com tudo e ainda cortaram partes dele em pedaços. E agora que ele voltou, ele vai fazer questão de melhorar as habilidades dele, a segurança dele, os suprimentos dele, as armas e tudo que ele pode fazer para sobreviver melhor nesse apocalipse gélido e matar aqueles filhos da mãe. Vou precisar de armas, comidas, contramedidas, reforçar as paredes, a porta e pensar no futuro. Porém, enquanto ele tá pensando, alguma coisa passa no olho dele. Alguma coisa, na verdade, entrou nele. E ele acaba entrando numa espécie de dimensão que existe dentro dele, que pode ser usada para cortar qualquer coisa que ele quiser de forma massiva. Detalhe, ele ganhou esse poder por conta da radiação da supernova e por ter reencarnado. Com esse poder, ele pode armazenar quantidades gigantescas de recursos sem se preocupar com fome ou suprimentos. Falta um mês pro apocalipse. Nosso prota tem que ser rápido e aproveitar o mundo enquanto ele ainda tá acontecendo. E adivinha o que ele faz logo em seguida depois que ele foi reencarnado? Ele foi no restaurante mais caro da cidade comer todos os pratos que o restaurante tem. O rapaz até estranha: como é que esse cara tem tanta fome? O cara tava num apocalipse há pouco tempo atrás passando fome, e as pessoas literalmente comeram um braço dele. Então imagina a fome que ele não tem. Enquanto o nosso prota come, ele lembra que no apocalipse as pessoas literalmente se matavam por miojo. O nosso prota sai super satisfeito do restaurante e o dono do restaurante fala que ele é super bem-vindo para vir enquanto ele quiser comer mais. E a gente vê duas mulheres. Uma delas é aquela filha da mãe que eu falei para vocês lembrarem, e essa outra é a amiga dela. Elas conversam que não sabiam que o prota era rico e que uma delas tinha que namorar com ele para aproveitar a grana e o que ele tinha. A Yushin, que é essa que tem um chapeuzinho, manda um oi para ele: que coincidência ver você aqui. Mas o nosso prota sabe que essa desgraçada só tá fingindo. Mas logo ele só ignora ela e diz que vai pro mercado fazer algumas compras. As meninas acabam concordando em carregar as coisas do mercado que ele vai comprar e que ele deveria pagar um jantar para elas. A cena muda e eles estão no shopping center agora. E elas se perguntam por que ele tá comprando tanta comida. Ele vai acampar, vai fazer uma festa. E ele mete a real. Ele fala que um apocalipse pode acontecer, então é melhor ter comida. Comida é essencial. Elas até estranham e falam que ele tá escondendo alguma coisa. Mas tudo bem se for pra um apocalipse de mentira. Uma delas comenta que ele nunca comprava nada. Ele sempre tentava gastar o mínimo do mínimo. Mas a real é que o nosso prota, ele quartou muito dinheiro. A Yushin, que é essa que tem o chapeuzinho que eu falei pra vocês, ela diz pra amiga dela não falar sobre o dinheiro dessa forma assim, porque não parece uma forma legal de falar pra alguém que ela gasta pouco e do nada começa a gastar muito dinheiro. Elas acabam dando desculpa pro prota e acham que ele não vai se incomodar com isso. O nosso prota não ficou bravo, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer com essas duas. Eles estão saindo do mercado e indo pro apartamento do prota. Enquanto o nosso prota pensa que tanto faz ele chamar a atenção de muitas pessoas, o importante é ter comida pra caramba e se vingar desses malditos. Então vemos que uma velha observa o nosso prota e as duas meninas com
muita comida. Ela pergunta se ele comprou tudo que tava na promoção. E logo pergunta se ela pode pegar algumas coisas do carrinho dele, porque é muita comida só pra ele. E enquanto isso, o neto dessa velha pega um chocolate e o nosso prota vai ficando com raiva. Ele acaba pegando o chocolate e tamonta o menino e diz pra essa velha que ele planeja comer tudo sozinho. O menino acaba gritando e fazendo um show de criança, dizendo que vai matar o prota e que ele é um arrombado. Porém, o prota diz que se ele falar mais uma palavra, ele vai dar um soco tão forte que vai matar o menino. O menino e a velha acabam se assustando. É apenas um pedaço de chocolate. A velha diz que vai pegar o chocolate e depois paga para ele com um pix. Porém, o prota acaba falando que se ela quer o chocolate, ela tem que pagar agora, porque essa comida é dele, ele comprou. E a velha fica com muita raiva e diz que ele vai sofrer, já que ela é do sindicato do prédio. Ela tem uma certa autoridade no prédio. Eles pegam um elevador e chegam na casa do prota. E essas duas falam para ele pagar elas depois, e ele diz que vai pagar elas em pré. E fecha a porta bem na cara delas. Vemos o nosso prota com uma lista, e ele acaba usando o poder dele para cortar tudo na dimensão dele. Ele também quer testar se as comidas se estragam ou ficam paradas no tempo nessa dimensão. E ele vê a listinha dele sendo feita, e agora ele precisa isolar completamente o apartamento dele do resto do prédio, criando uma fortaleza de ferro. Algumas armas e ferramentas são fáceis de conseguir, mas armas de fogo seria uma coisa um pouco mais complicada. Ele ainda tem um mês pro apocalipse, e ele vai vender quase tudo que ele pode para comprar mais ferramentas, comida e talvez até armas. No dia seguinte, ele descobre que a comida não estraga na dimensão, mas nada vivo consegue sobreviver lá dentro, porque acaba morrendo e fica literalmente parado no tempo. Ele pega o celular dele e pensa, se eu consigo guardar comida fresca, então será que eu consigo guardar comida pronta? Ele liga pro restaurante que ele foi antes e pede um banquete gigante para 500 pessoas. O restaurante informa que pode levar até 3 dias para preparar tudo e que vai custar provavelmente 1 milhão, com 200 mil sendo de entrada. O prota diz que não tem problema e já manda o dinheiro inteiro para eles e desliga o celular. Enquanto ele guarda o livro de objetivos dele, ele sabe que o dinheiro vai ser inútil daqui a pouco, mas agora é extremamente necessário. Ele vai no banco e vê que tem 600 mil na conta dele. Ele precisa achar alguma forma de fazer mais dinheiro, de ter mais dinheiro. E vemos alguém perguntando se ele tá precisando de dinheiro. Quem é você? Pergunta o nosso prota. Esse cara tecnicamente tá, entre aspas, no banco. E sugere que o prota poderia fazer um empréstimo com eles. Nosso prota percebe que provavelmente esse cara é um agiota, mas vale a pena fazer negócio com eles, porque afinal, o mundo vai acabar daqui a um mês. Nosso prota quer 5 milhões de empréstimo e diz que vai pagar em até 3 meses. O rapaz diz que vai levar ele até o escritório do chefe dele para eles negociarem. Eles chegam no escritório e o cara já apresenta o prota. O chefe pergunta o valor, o tempo, as taxas, e o nosso prota fala que vai ser 5 milhões que ele quer. E eles combinam em fazer um contrato para deixar tudo certinho. O valor vai cair inteiramente na hora na conta do prota. O prota acaba usando a casa dele como garantia de empréstimo, mas o chefe fala que é um valor muito pequeno como garantia. Porém, o prota implora que ele precisa de dinheiro agora, para hoje. E eles tentam fechar um acordo, já que o prota precisa de dinheiro urgentemente. O chefe diz que vai dar uma ajudinha especial para ele, já que ele quer tanto dinheiro. E então eles fecham um contrato de 4 milhões. Os dois acabam comentando como foi fácil enganar o nosso prota, já que os juros são muito altos e não vai ter como ele conseguir pagar. É como pegar um gato gordo e espremer o máximo de dinheiro possível dele. E daí a gente vê o prota no carro, vendo quão idiota esses caras foram, porque eles nunca vão receber esse dinheiro. O mundo vai acabar daqui a um mês, não tem como eles receberem isso. E agora, o nosso prota tem um total de 9 milhões na conta dele. A cena muda e vemos o prota em uma empresa de segurança, chamada de Companhia de Segurança Dragão de Batalha, considerada a melhor empresa de segurança do mundo e da China inteira. E sim, essa história se passa na China. Na antiga vida do prota, ele ouviu falar que um filho rico de alguém conseguiu sobreviver meses por conta de uma segurança dessa empresa durante o apocalipse. O gerente da empresa aparece e pergunta o que o prota quer, e o prota já fala na hora que ele quer reforçar o apartamento dele com tudo que eles têm de segurança mais alta e mais segura possível. O gerente fica muito feliz com o ânimo do prota e mostra os projetos que eles têm. O prota peca e olha o projeto com muita felicidade. Paredes reforçadas em todo o apartamento, janelas à prova de balas pesadas e resistentes ao frio e o calor, sistema de ventilação nuclear, sistema de câmera autônomo com capacidade de funcionar tanto fora ou dentro do apartamento, além de ter um alarme que notifica movimento de pessoas. Porta reforçada de cofre de banco, do mais avançado, que pode aguentar até um míssil naval ou diversas pompas caseiras juntas. O nosso prota vê o projeto e fica muito feliz. A casa dele vai ser uma fortaleza. O gerente pensa que o prota é meio maluco, mas no final, isso vai acabar tanto lucro para a empresa, então vale a pena. O gerente diz que o apartamento dele vai ser literalmente uma fortaleza real, e se o prota tiver armas de fogo, literalmente ninguém vai conseguir entrar. O gerente explica que antes de trabalhar nessa empresa, ele era um mercenário no exterior, e então ele entende bastante de arma. E o nosso prota fica na hora animado.
Você então conhece formas de obter armas de fogo, gerente? O gerente acaba falando pro Sang, que é o nome do Prota em chinês, que o tipo de caça que ele quer não é permitido. E pergunta se o Prota achou alguma pessoa perigosa que tá atrás dele. O Prota conta uma história falsa que tem pessoas que estão querendo machucar quem ele ama e machucar ele. E essas pessoas estão armadas e são bem perigosas. O Prota diz que ele acha que o projeto pode custar até 8 milhões. Ele quer segurança mais alta, para não ter problemas no futuro contra essas pessoas perigosas. Ele jogou a isca, agora só falta o gerente ver o que ele vai fazer. O gerente acaba aprovando o contrato e diz que a caça dele vai terminar em até 15 dias. E caso ele encontre um vendedor de armas, ele vai avisar o Prota. O Prota agradece muito e espera boas notícias. Ele sai feliz da empresa de segurança e vai direto pro grupo de caça, já que lá ele pode conseguir muitas armas brancas. Ele conversa com outros funcionários do grupo sobre as armas brancas que ele pegou. Ele acaba falando pro funcionário que ele vai sair com alguns amigos atrás de alguns animais, e por isso que ele precisa de tanta arma branca. E o Prota percebe que tá indo tudo muito bem. Ele já tava treinando antes no grupo, então a mira dele é bem boa. Ele acaba chegando em casa, bem no estacionamento do prédio, e vê dois homens discutindo. Eles estão falando sobre um pancake para 500 pessoas. O Prota chega e fala pro Tio Yu que esse carregamento é para ele. E o Tio Yu é esse que tá na esquerda. O Tio Yu fala pro Prota que é impossível guardar tanta comida em um apartamento pequeno. E a gente vê no fundo um grupo de mulheres que são do prédio, e elas estão vendo quão rico o Prota é. E também elas acabam estranhando. Aí o Sink disse que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Ela precisa achar alguma forma de se caçar com ele e pegar tudo dele pra ela. O Prota diz pros caminhoneiros colocarem tudo que tem ali no armazém subterrâneo do prédio. E então vemos essa filha da mãe querendo a atenção do Prota. E o nosso Prota pensa que ele tem que fazer ela sofrer bastante. Ela precisa disso. O Prota entra no armazém subterrâneo e o gerente do restaurante diz pra ele aproveitar a festa que ele vai fazer, já que tudo tá bem organizado como eles combinaram. Quando ele olha a quantidade de coisas que tem lá, ele fica assustado pela quantidade assustadora de comida. E ele já usa a magia dele pra pegar toda a comida. Agora ele pode literalmente comer comida pronta e quente quando ele quiser por muitos anos. No dia seguinte, vemos a equipe de segurança reforçando o apartamento do Prota. Os vizinhos dele acabam estranhando. Eles acabam falando que ele tá começando a ficar maluco e que toda essa comida que ele comprou não vai servir pra nada, ela vai estragar. O Prota conversa com o assistente do gerente pelo celular e o assistente informa que tudo que o Prota pediu tá em andamento, até as armas de fogo. Então sim, meus manos, o Prota vai conseguir armas de fogo. O nosso Prota acaba falando para os funcionários que ele vai sair e vai deixar o trabalho com o pessoal. Enquanto ele sai do apartamento e tá no corredor, ele sabe que todo mundo daqui a um mês, todos do prédio, vão implorar por comida. A cena muda e nosso Prota chega na farmácia Sul China, que é uma empresa de remédios, e conversa com o gerente, que é membro da família dele. O Prota pede por grandes quantidades de remédios e uma grande diversidade deles. Mas esse familiar do Prota diz que ele não pode fazer isso, porque é muito remédio pra uma pessoa só. O Prota acaba conversando com esse familiar dele e fala que vai pagar o dobro do valor normal que as pessoas compram no mercado. E o familiar dele acaba aceitando e fala pra ele que ele pode daqui a alguns dias vir buscar as caixas de remédio. O Prota agradece, fica bem feliz e já paga ele na hora. E enquanto isso, no armazém subterrâneo do prédio, ele vê que já tem comida, remédios, ferramentas, armas, segurança e tudo isso garantido por anos. Ele coloca um chapéu e pensa que ele tem que pegar tudo isso que tá no armazém e colocar na dimensão dele, para evitar problemas, para evitar que alguém roube e garantir que tudo vai estar com ele. A cena muda e vemos o nosso Prota no corredor, enquanto aqueles dois filhos da mãe que estão ali no fundo conversam sobre ir no cinema. Aí o Sink diz que não vai conseguir ir no cinema com ele porque ela já tem um encontro com um outro cara. E esse maluco ele vê o Prota e grita com ele, dizendo que ele não é um homem por fazer duas mulheres levarem a comida dele. Ele diz que a Yu-Sink reclamou de dores nas costas por conta dessas compras pesadas. E ela diz que não teve nenhuma dor, era só coisa da cabeça dela, era uma imaginação. E o nosso Prota percebe o quão manipuladora essa garota é. A Yu-Sink faz uma pose bem safada e diz que não consegue carregar nada pesado. E esse mané fica com muita vergonha. Ele acaba apontando a mão dele pro Prota e manda ele levar ela pro hospital agora, pra ver se ela realmente tá bem. Mas o Prota diz que se ela quis ajudar ele, isso é um problema dela, ele não tem nada a ver com isso. E o Prota logo ameaça o cara, falando quem que ele pensa que ele é pra mandar ele, o Prota, fazer alguma coisa. Tu acha que pode me dizer o que fazer? E o cara fica todo assustado. O Prota acaba saindo, enquanto esse cara fala pra Yu-Sink não ficar perto dele, já que ele não é uma boa pessoa pelo visto. Aí o Sink vê que o Prota mutou. Ele não liga mais pra ela, ele não manda mais mensagens fofas pra ela, e o pior, ele não compra mais nada pra ela. A cena muda para um hotel, aonde o Prota vai ficar hoje, já que o apartamento dele tá em obras. Ele sai do banho, e aí o Sink, no celular, pergunta pra ele por que ele mutou simplesmente do nada, o que aconteceu pra ele mutar. E o nosso Prota percebe que ela começou a suspeitar dele. Ela diz que ele não conversa mais com ela, que não compra mais nada pra ela, e isso deixa ela muito triste. E
olha só, percebam a felicidade do rosto desse menino. O Prota tá muito feliz com isso. Aí o Sync fica com muita raiva dele, já que ele não respondeu ela e nem pagou aquele jantar que ele tinha combinado com ela e a amiga dela. A amiga da Sync não entende o motivo do Prota simplesmente mutar do nada. Pra que ele comprou tanta comida? Não é o fim do mundo. Não tem sentido ele comprar tanta comida. Aí o Sync pergunta pra Nick, que é essa amiga dela, se ela não tá assustada com tudo isso. Já que teve aquela notícia que talvez a temperatura desse ano caia muito mais do que o normal. E detalhe, tá? Não sei se vocês perceberam, mas falar o nome de personagem chinês é muito difícil. Por favor, se eu errar uma palavra ou outra, me perdoem, tá bom? A Nick começa a rir, falando que tudo isso é fake news e que o nosso Prota é um idiota que nem os outros, que também estão se preparando para isso. Ela conta pra Sync que se elas começassem a estocar comida, todo mundo do prédio, principalmente as meninas, iam chamar elas de loucas. Se passa uma semana e finalmente a arma de fogo do Prota chegou. Alguém acaba tocando na porta e era uma entrega para o Prota. Era mais remédios que o Prota comprou. E ele acaba perguntando pro rapaz que trouxe os remédios se ele precisa de alguma ajuda com a caixa e etc. E o rapaz diz que não, que tá tudo bem. E o nosso Prota manda o rapaz entregar esses medicamentos no apartamento dele, porque o apartamento acabou de ser reformado. E diz que logo vai chegar lá. Chegando lá, ele fica impressionado com a qualidade e a rapidez que eles fizeram no apartamento. O apartamento foi completamente reformado. As paredes com 200 milímetros de aço metálico reforçado foram instaladas por todas as paredes do apartamento. O sistema de ventilação é de uso militar e vai filtrar qualquer coisa que tentar passar pelo apartamento. Já o sistema de aquecimento foi totalmente recriado e conta com tecnologia de ponta mais avançada para os lugares como o Polo Ártico. Além disso, a saída de ar é inteligente e ela vai manter 99% do ar quente e saudável dentro do apartamento. As janelas são a prova de bala e explosões. São até mais resistentes do que as placas de aço que estão nas paredes. E claro, vai dar para ver toda a vista com essas janelas. E não podemos esquecer que o Prota pediu 300 câmeras autônomas em todos os andares do prédio, para ele ver qualquer coisa que tá acontecendo, mesmo que não tenha luz. O cara tá muito preparado, simplesmente isso. E o diretor acaba falando pro nosso Prota que ele não vai se decepcionar com a qualidade da segurança do novo apartamento. O diretor acaba saindo e vai embora. E o nosso Prota sabe que o valor dele, do apartamento, passou do que ele esperava, ou seja, ele não vai conseguir pagar. Mas não importa, porque logo o apocalipse vai começar. E na sacada, ele vê os últimos suprimentos que vai chegar hoje. Era um carregamento de água, com milhares e milhares de litros de água potável. O tio Yu pergunta pro Prota, pra que tanta água? O tio Yu também acaba comentando pro Prota que eles moram numa cidade litorânea, ou seja, tem grandes reservas de água próximas da cidade. E o Prota acaba lembrando que na vida passada dele, o tio Yu deu a última comida que ele tinha para uma mãe e um bebê que estavam morrendo de fome. E ele, o tio Yu, morreu de fome no lugar delas. Fora que antes que ele morresse de fome, ele tratou super bem o nosso Prota durante o apocalipse. Além de dar um pouco de comida dele, o Prota, quando o Prota tava passando muita fome. E o nosso Prota, nesse momento, fala pro tio Yu se preparar, porque ele soube que, pelas notícias, o frio desse ano vai ser muito mais rigoroso e provavelmente o preço de tudo vai ficar mais caro. O tio Yu acaba perguntando se essa notícia é realmente verdade, se realmente vale a pena gastar dinheiro nisso. E o Prota diz que ele pode comprar água e miojo, porque são baratos e vão durar bastante. Fora que dá pra estocar. E o tio Yu acaba concordando que vai fazer um estoque de água e miojo, então. Pelo menos isso. Mas um homem acaba puxando o tio Yu, falando que se ele seguir as ideias do Prota, ele vai acabar quebrando financeiramente. Mas o tio Yu acaba dizendo que ele confia nas palavras do Prota. E acaba falando de longe pro Prota não ficar bravo com isso. E o Prota pensa que ele fez o mínimo que ele deveria fazer pro tio Yu. Depois desse dia, o Prota continuou aproveitando o dinheiro que ele tinha e ainda comprava mais e mais comida, ferramentas e até outras armas brancas. E os dias foram passando. Faltando 3 dias, o Prota coloca remédio de dormir na água dos funcionários que ele contratou para guardar as comidas e ferramentas no armazém do prédio. Ele acaba pedindo pro pessoal dar uma pausa para descansar um pouco e tomar uma água. E todos os funcionários param de trabalhar e descansam um pouco. O remédio que o nosso Prota colocou na água deles leva até 30 minutos para fazer efeito. Depois de 30 minutos, todos eles estão a mimir. Ele também colocou remédio na água da equipe de vigilância, então ele pode estar bem tranquilo. Ele acaba usando a magia dele para cortar tudo na dimensão dele. E enquanto ele corta as coisas na dimensão, ele vai organizando tudo por categoria. E finalmente ele termina. Mas sobrou umas caixas ali no fundo. Ele vai lá e abre e vê que é uma roupa térmica, que pode ser muito útil para ele no futuro. E o tecido parece de boa qualidade. E agora com a arma sem limpo, o Prota tem certeza que ele vai sobreviver de boa no apocalipse gélido. E enquanto ele toma água com remédio, ele também pensa que esvaziar o armazém de uma forma tão rápida é uma coisa fora do senso comum, porque foi muito rápido mesmo. E é melhor ele cair no sono com os outros caras para ninguém suspeitar que ele fez alguma coisa. Um tempo passa e vemos que alguém tá cortando
perturbando nosso prota. São os funcionários que estão em desespero. Alguém esfaciou completamente o armazém em 2 horas. E o nosso prota entra em choque. E o prota fica completamente assustado. Ele olha para o armazém e fica muito apavorado. Tudo sumiu. Um dos funcionários chega e fala que o gerente tá no telefone querendo conversar com o nosso prota. O gerente fala pro prota que o armazém foi completamente roubado. E o prota acaba confirmando essa informação. E além disso, a pessoa não só roubou o armazém, como fez todo mundo entrar no sono. E o gerente acaba perguntando pro prota se ele roubou tudo isso enquanto os funcionários estavam dormindo. E o prota entra em desespero, porque ele sabe que ele fez isso. Mas o nosso prota pensa muito rápido e fala que isso seria completamente impossível. É muita coisa pra uma pessoa só. Não teria como. E ele fala que, na opinião dele, é melhor avisar a polícia e ajudar na investigação para não perder tempo e saber aonde foi o carregamento que ele comprou. E o gerente acaba concordando com o nosso prota, falando que essa é a melhor opção que eles podem fazer. O prota avisa os funcionários que o assunto vai ser investigado pela polícia e que eles podiam voltar pro trabalho tranquilamente e ajudar na investigação caso for necessário. O prota chega até a bater no ombro de um dos funcionários falando que tá tudo bem, porque foi um acidente e acidentes acontecem. E agora estamos na delegacia e o prota acaba de falar com o policial sobre tudo que ele soube sobre o acidente que teve no armazém. O policial informa pro prota para ele não sair da cidade, já que pode ser que eles ainda precisam de alguma informação que o prota sabe. E ele diz que tá tudo bem e tá tudo tranquilo. E o policial sabe onde encontrar ele. Ele vai estar no apartamento dele. E enquanto ele sai, o telão da cidade mostra uma notícia que teve um roubo no armazém do prota. E ele acaba pegando o celular e olhando a data e a hora. E ele percebe que faltam apenas 2 dias pro apocalipse começar. E do nada começa a nevar. Vemos pessoas correndo pra um lado pro outro e ele olhando pro céu. As pessoas correndo estão falando que tá muito frio e que essa época fria começou muito mais forte do que o normal. O prota vai pra casa dele pensando que em 2 dias o mundo que a gente conhece vai finalmente começar a acabar. Durante esses 2 dias, o mundo foi atingido pela supernova que veio a 500 anos-luz de distância. A temperatura no mundo inteiro começou a cair rapidamente. E vemos o nosso prota no apartamento dele olhando a sacada, observando a cidade inteira sendo encolhida pela neve aos poucos. E finalmente o apocalipse está começando. A gente percebe que passou um tempo e o nosso prota tá aproveitando tranquilamente no apartamento dele, tomando uma água e vendo as mensagens do grupo prédio do WhatsApp. E sim, eles têm um WhatsApp aí, é muito engraçado. Muitos estão falando que o tempo tá horrível e que as ruas estão sendo fechadas e que a neve tá muito mais forte do que o ano passado. E claro que tem uma foto dessa vagabunda que o prota observa. Ele sabe que daqui a pouco ela não vai ficar mais tão feliz assim. O nosso prota sabe que a neve só vai parar de cair dentro de 3 meses. E enquanto isso, a temperatura vai cair cada vez mais. E quando isso acontecer, ele quer ver se essas 2 safatinhas vão ficar tão animadas com a neve como elas estão agora. Na manhã seguinte, uma das moradoras do prédio tentou abrir a porta, mas não abria de jeito nenhum. Quando ela abre, ela vê camadas e camadas de neve. A temperatura tá tão baixa que nem mesmo o ar-condicionado no máximo consegue esquentar o apartamento deles. E a mulher desse cara fala que eles têm poucas roupas de frio. E se continuar assim, eles vão sofrer muito pelo frio. O nosso prota está a mimir tranquilamente. E tem alguém ligando pra ele. E sim, é a ex-namorada dele. Ele acaba se perguntando por que ela tá ligando tão cedo pra ele. Ela pergunta se ele sabia se tudo ficaria tão frio. E ele responde que um velho amigo dele avisou ele há muito tempo atrás. E ele falou que, pô, não gostava se preparar. Vai que acontece, né? E aí o Sink grita falando que não admira ela, que ele tenha guardado comida, remédios e até reforçado o apartamento dele. E ela, com uma voz doce, diz que ele é um safado, porque ele não falou nada sobre ela que a neve iria cair. A bunda dela tá congelando de frio. E ele, com um sorriso, fala: é mesmo, é? E o nosso prota logo responde: bem, se você não tem mais nada pra me falar, eu vou desligar. A mina entra em pânico na hora e fica muito assustada. O que aconteceu com ele? Ele nunca tratou ela assim. Ela tem que fazer alguma coisa sobre isso. E o nosso prota desliga. Ele não esperava que ela iria ligar tão cedo pra ele. Ele se levanta pra tomar um banho, um café e vê a reação do povo que mora com ele no prédio. Depois de um banho, vemos nosso prota aproveitando carne e vinho enquanto ele vê a TV. E o jornal fala sobre as baixas temperaturas. O jornal pede para ninguém sair de casa e tentarem fazer os suprimentos durarem o máximo que eles puderem, além de esperar novas instruções do governo. O prota percebe que o frio e tudo que ele tá vendo é exatamente igual o que ele viveu na vida passada. Até mesmo a notícia é a mesma notícia que ele viu antes. O celular dele toca e é a Yu Sink mandando mensagem para ele: por que você desligou na minha cara? Tem muita neve, eu tô com pouca comida
Kumita pode me ajudar, depois eu te pago. E o nosso prota sabe que a Kumita daqui a pouco vai se tornar uma coisa escassa, e ela tá tentando aproveitar isso dele. Ele percebe que ela é bem inteligente, porque se ela pegar um pouco de comida dele, ela não vai sair no frio e nem vai gastar dinheiro com isso, já que ela não vai pagar ele depois, de qualquer forma. Mas o nosso prota, que é um safado agora, manda uma foto pra ela, ele comendo a carne e tomando vinho. E vemos ele pensando: nessa vida eu não vou te ajudar como eu fiz na outra, agora é minha vez de te zombar e te ver morrer. E vemos a Yu-5 falando que ela sabia que ele ia mandar alguma coisa pra ela. E o prota manda a foto, falando que ela deveria ter perguntado mais cedo pra ele, porque a comida que ele comprou já acabou e só sobrou esse bifão pro almoço. E ela fica assustada. Uma carne e um vinho que sozinhos custam 30 mil. Eles moram no mesmo andar, só que o prota tá aproveitando enquanto ela não come quase nada. Daí vemos os dois conversando no WhatsApp. Parece gostoso, eu também quero comer um pificinho com vinho. Se você quer comer, vai lá comprar no mercado, ué. E vemos a Yu-5 brava, pensando que o prota é um peixe no lago, que ela vai conseguir alguma hora pescar ele. E daí só vemos o prota jogando o celular dele no sofá. E então vemos que na mesa onde tem o vinho e a carne, tem um tablet que controla toda a segurança do apartamento dele e as câmeras. Nosso prota nem tinha testado muito isso, mas agora é uma ótima hora. E a primeira câmera que fica na entrada do prédio, vemos uma multidão de pessoas reclamando. Essa velha diz que o clima vai passar daqui a pouco e que eles têm que cooperar juntos pelos próximos dias. E as pessoas estão com fome, elas querem ir no mercado comprar comida e se preparar. Mas essa velha impede eles, falando que só vai piorar a economia e aumentar os preços. E quem se atrever a estocar comida vai ser denunciado para as autoridades, ou seja, a polícia. E vemos a velha perguntando pro prota se ele sabe quanto tempo a neve vai durar. E o nosso prota aparece e fala que é melhor todo mundo comprar comida, porque muitas pessoas podem passar fome e acabar morrendo. E quem que vai se responsabilizar pela morte dessas pessoas? Infelizmente o vídeo vai terminar aqui, mas não se preocupe, que eu tô fazendo a continuação dessa história incrível. Se você quiser saber o nome da obra, é só entrar no Discord do canal. Muito obrigado por ter assistido de coração. Meu nome é Luke, eu sou um negro criador de conteúdo e eu vejo você na próxima parte.